Eu nunca fui do tipo que gostava de depender dos outros. Desde cedo, aprendi a levantar sozinha, mesmo quando tudo à minha volta desabava. Mas naquele dia, sentada no sofá da sala com a perna engessada esticada sobre uma almofada improvisada, fui forçada a admitir, eu precisava de ajuda. Havia escorregado na escada do prédio uma semana antes, voltando de uma ida rápida à padaria. Ironia, pensei. Tanta coisa que enfrentei na vida e fui derrubada por uma calçada molhada e mal sinalizada. A dor era suportável com os analgésicos, mas o incômodo constante da limitação me corroía mais do que qualquer fratura. Eu dependia de tudo, comida, banho, até para alcançar meu celular quando ele caía no chão. Meus movimentos eram lentos e restritos. Quando minha irmã, Lara, apareceu com aquela expressão forçadamente doce, senti um arrepio. Dani, você está bem? Ela perguntou, com a voz melosa de quem já tem uma desculpa na ponta da língua. Dentro do possível, sim, respondi, com um sorriso cansado. Eu não esperava empatia. Só queria que ela fosse breve. Mas Lara nunca era breve quando queria algo. Ao lado dela, o marido, Maurício, um homem tão egoísta quanto narcisista, mantinha os braços cruzados e uma expressão impaciente. Ele mal me cumprimentou antes de ir direto ao assunto. Então, Dani, a gente pensou em aproveitar esses dias de férias para dar uma escapadinha. Coisa rápida, 2 semanas. 2 semanas. Coisa rápida, disse ele. Era assim que eles resumiam o tempo que pretendiam desaparecer enquanto eu, com uma perna quebrada, deveria cuidar do filho deles, um menino de 8 anos chamado Samuel. Um garoto esperto, agitado e absolutamente alheio aos limites de quem está incapacitada. Não, Lara. Eu não posso, falei de imediato, antes mesmo que ela pedisse formalmente. Olha para mim. Eu mal consigo ir até a cozinha. Ela fez um biquinho. Mas o Samuel não dá trabalho. Ele já é um mocinho. Ele é uma criança, Lara. E eu estou machucada. Eu não consigo correr atrás dele, preparar comida, limpar bagunça. Ela me cortou com uma risada seca. Dani, você não está morrendo. E ele não é um bebê. Eu fiquei em silêncio por um instante, tentando processar a crueldade implícita naquela frase. Como se o fato de eu não estar morrendo invalidasse minha dor, minha dificuldade, minha necessidade de repouso. Como se o fato de Samuel não ser um bebê significasse que ele se cuidaria sozinho. Nós já compramos as passagens, acrescentou Maurício, jogando sobre a mesa 2 envelopes com etiquetas internacionais. E seria uma pena desperdiçar, ainda mais depois de tudo que passamos este ano. Tudo o que eles passaram. Como se minhas dores, meu acidente, fossem um detalhe inconveniente no cronograma das férias perfeitas. Me desculpem, mas vocês vão ter que cancelar. Eu realmente não posso assumir essa responsabilidade agora. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Lara suspirou, fingindo uma resignação que eu conhecia bem. Ela sempre fazia isso antes de aprontar alguma coisa. Pegou os envelopes de volta, murmurando algo sobre a falta de gratidão. Eu respirei fundo e me recostei no sofá. Achei que tinha encerrado ali. Achei que, mesmo sendo egoístas, eles tinham um mínimo de senso. Achei errado. Na manhã seguinte, acordei com a campainha insistente. Ainda mancando, arrastei-me até a porta, equilibrando-me com a muleta. Abri e dei de cara com o pequeno Samuel, com uma mochila nas costas e um sorriso desconcertado. Mamãe disse que eu ia dormir aqui. Gritou ele, entrando como um furacão. Antes que eu conseguisse dizer algo, o telefone tocou. Era Lara. Ela falou rápido, como se quisesse terminar logo. Dani, a gente não teve escolha. O carro do Maurício já estava a caminho do aeroporto. Prometo que vai ser fácil. Ele só precisa comer, brincar um pouco e dormir cedo. Beijo. Ela desligou antes que eu pudesse retrucar. Fiquei ali, encarando o telefone, sentindo uma mistura de revolta e impotência que me deixou sem ar por um instante. Era inacreditável. Eu estava quebrada, literalmente, e eles simplesmente decidiram ignorar isso. Samuel já havia espalhado brinquedos pela sala e ligava a televisão sem a menor cerimônia. Eu respirei fundo, mordi o lábio inferior e engoli a raiva.
Eu não podia levantar, correr, pegar no colo ou fazer quase nada com eficiência. E, ainda assim, fui deixada com a responsabilidade total de um menino cheio de energia. No fim daquela tarde, enquanto o menino brincava com os carrinhos, eu encostei a cabeça no encosto do sofá e fechei os olhos. Era mais do que cansaço físico. Era o desgaste emocional de ser tratada como descartável. Como alguém cujas dores não importam, cujas limitações são convenientes de serem ignoradas. Foi ali, com os olhos fechados e o coração acelerado, que uma ideia começou a se formar. Não uma ideia impulsiva, mas um plano frio e meticuloso. Se Lara e Maurício achavam que eu não estava morrendo, então que sentissem o peso da vida quando se perde algo de valor. Eu faria com que as férias deles tivessem um sabor amargo. E que, ao voltarem, encontraram um cenário completamente diferente do que esperavam. Mas eu não gritaria, nem faria escândalos. Meu troco viria em silêncio. Planejado. Irrefutável. Eles achavam que me conheciam. Que eu era a irmã boazinha, a que sempre cede. Mas quebrar a minha perna foi apenas um aviso. Eles estavam prestes a descobrir o que acontece quando se quebra algo muito mais importante, a confiança. E isso, não se conserta com gesso. Naquela noite, o apartamento parecia uma extensão da minha fratura, partido, desconfortável, difícil de controlar. Samuel corria pela sala com um avião de brinquedo fazendo barulhos estridentes, enquanto eu, deitada no sofá, lutava contra a dor crescente no joelho, que pulsava feito um tambor. Era como se cada movimento dele me lembrasse da escolha que Lara e Maurício fizeram. Não só me ignoraram, como me usaram. Me descartaram como alguém que não tem vontades, que não pode dizer a não. E isso foi o que mais me doeu. Mais do que a perna, mais do que o enjoo dos remédios, mais do que o incômodo do gesso coçando, foi essa sensação de não ser vista, de ser reduzida a uma obrigação conveniente. Naquela madrugada, não consegui dormir. Samuel ressonava no quarto de hóspedes, e eu me revezava entre pensamentos e lágrimas. Eu não era mãe. Nunca quis ser. E não havia nada de errado nisso. Mas agora estava sendo obrigada, por imposição, a exercer um papel que não me cabia, e isso por pura conveniência de dois adultos que preferiram suas vontades à minha dignidade. Foi quando comecei a pensar. Não em algo impulsivo, mas em uma resposta à altura. Uma resposta fria. Calma. Uma lição que eles jamais esqueceriam. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol tocar a janela, peguei meu notebook com esforço e digitei uma mensagem breve para meu advogado. Sim, eu tinha um. Depois de anos trabalhando como tradutora técnica, tinha juntado minhas economias e comprado o pequeno apartamento onde morava. Lara e Maurício, no entanto, sempre fizeram um pouco da minha profissão, chamando meu trabalho de ambíquo. Nunca souberam que eu possuía outros investimentos. Nunca perguntaram. A mensagem era simples: eu queria atualizar meu testamento. A primeira cláusula seria uma nova restrição: qualquer parente que me usasse como empregada, babá ou cuidadora contra a minha vontade ficaria automaticamente excluído de qualquer herança, mesmo que simbólica. Depois disso, entrei nas redes sociais da Lara. Ela havia me bloqueado da conta principal, mas esquecera que tinha uma conta antiga com acesso liberado. Lá estavam as fotos, no aeroporto, nas Maldivas, em um resort de luxo com taças de espumante, sorrisos falsos e legendas patéticas como finalmente merecemos viver, e a gratidão a quem faz parte dos nossos sonhos. Gratidão a mim, claro. A babá acidental e acidentada. Eu salvei cada imagem. Não com o objetivo de expor, mas de lembrar. Eu não podia me permitir esquecer o que sentia naquele momento. Nem perdoar. Havia algo na traição disfarçada de amor familiar em que era pior do que qualquer ofensa declarada. Era sutil. Fria. Planejada. Com os dias, a convivência com Samuel se tornou mais desafiadora. Ele não tinha culpa, claro. Era só uma criança, moldada pelo descaso dos pais. Jogava comida no chão, me acordava de madrugada querendo assistir desenhos, escondia controles e derrubava objetos. Uma noite, acordei com ele tentando usar a minha muleta como espada. Caí do sofá tentando impedi-lo e bati o braço na quina da mesa. Chorei em silêncio, com ele dormindo ao lado, enquanto massageava o hematoma que se formava rapidamente.
Lara não respondia a minhas mensagens. Quando respondia, era com emojis ou áudios curtos e irritantes. Aguenta aí. Está tudo bem, ou você sempre foi forte, Dani. Forte. Era isso que diziam quando queriam me usar até o último fio. Ser forte era o elogio mais perigoso do mundo. Traduzia-se em abandono. Na segunda semana, tive uma ideia. Samuel desenhava na sala, e enquanto isso, escrevia uma carta para os pais dele. Uma carta que eu deixaria à vista, sobre a mesa, no dia em que voltassem. Nela, descrevia cada detalhe, cada noite sem dormir, cada dor ignorada, cada mensagem não respondida. Listei os alimentos vencidos que me deixaram para preparar para o filho, o lixo que se acumulou porque eu não conseguia descer as escadas, e a vez em que quase caí tentando tirar o menino da janela. Mas a parte mais importante vinha ao fim. Vocês me deixaram aqui com a certeza de que minha dor era irrelevante, que meu não podia ser ignorado. Então saibam, essa será a última vez que vocês me verão. Não por vingança. Mas porque agora, finalmente, eu entendi o papel que eu representava na vida de vocês. E não é um papel que desejo continuar interpretando. Samuel me olhava com os olhos grandes quando me viu chorar. Sentou-se ao meu lado e disse, com a voz mansa: Você tá triste? Assenti. Por que ninguém cuida de você? Naquela hora, algo se partiu dentro de mim. Não foi um osso. Foi um pedaço de mim que ainda esperava algo bom da minha família. Samuel, mesmo com sua pouca idade, via o que nem os próprios pais conseguiam enxergar. Peguei-o no colo como pude, sentindo a dor aguda subir pela perna, e o abracei por longos minutos. Ele apenas encostou a cabeça no meu ombro. Nos dias seguintes, comecei a organizar minha vida. Mudei minhas senhas. Redirecionei correspondências para uma caixa postal nova. Cancelei os acessos compartilhados. E fiz o mais importante, liguei para uma amiga de confiança que morava em outra cidade e perguntei se poderia ficar um tempo com ela assim que o gesso fosse retirado. Pode vir. Sempre teve lugar aqui, ela respondeu, sem hesitar. Planejei tudo com cuidado. Nada impulsivo. Nada teatral. Só definitivo. Quando Lara e Maurício voltassem, encontrariam uma casa limpa, um filho alimentado, e um bilhete. Mas não me encontrariam. Não mais. E, pela primeira vez em muitos anos, eu não me sentia vítima. Eu era quem traçava o rumo. Eles me disseram que eu não estava morrendo. Pois bem. Eles estavam prestes a descobrir que, para mim, eles estavam mortos. O último dia chegou como uma mistura de alívio e pesar. Alívio, porque eu não aguentava mais aquela rotina desgastante de dor física e emocional. Pesar, porque uma parte de mim ainda nutria aquele desejo infantil de que minha irmã atravessasse a porta com um pedido de desculpa sincero. Mas eu sabia que isso não aconteceria. Não com Lara. Não com Maurício. Eles nunca reconheceriam que erraram. Eles só viam o que queriam ver. Samuel dormia, e o relógio marcava 8h30 da manhã quando ouvi o som das chaves na fechadura. Mesmo sentada, com a perna esticada sobre o apoio, senti o corpo inteiro entrar em estado de alerta. O coração bateu forte, não de saudade, mas de antecipação. A porta se abriu, e os dois entraram sorridentes, bronzeados, vestidos em tons pastéis que gritavam ostentação. Pareciam ter saído direto de um catálogo de agência de turismo. Lara soltou as malas no chão com um suspiro exagerado. Lar, doce Lar, disse ela, e logo depois gritou, Samuel, meu amor. Cadê você? Samuel apareceu, meio sonolento, arrastando o cobertor. Correu até os dois e se jogou nos braços da mãe, que o abraçou com exagero, como se houvesse sido separada dele por meses. Maurício mal me olhou. Foi direto para a cozinha, resmungando algo sobre estar com fome. E Lara, depois de alguns segundos de teatro, me lançou um olhar apático. Você parece exausta, Dani. Mas obrigada, viu? Você é incrível, disse como quem dá gorjeta a uma garçonete. E foi quando percebi, eu realmente nunca fui mais do que um serviço gratuito para ela. A carta estava sobre a mesa da sala, dobrada com capricho, ao lado das chaves do meu apartamento. Eles passaram por ela como se fosse um panfleto de propaganda.
Eu não disse nada. Só observei. Queria que lessem depois da minha partida, com o silêncio da casa preenchendo os vazios da consciência. Vamos tomar um banho, Samuel? Ela perguntou, já o levando para o banheiro sem se despedir de mim. Foi quando me levantei com a ajuda da muleta, peguei minha mala, previamente arrumada, e a sacola com meus remédios. Abri a porta com calma. Nenhuma palavra. Nenhuma explicação. Fechei-a atrás de mim e desci devagar, degrau por degrau, sentindo o eco metálico da minha muleta acompanhando o compasso do meu coração. Lá fora, um táxi já me esperava. Meu amigo Alex, que tinha sido enfermeiro antes de virar motorista, me ajudou a acomodar tudo com paciência. Tudo certo? Ele perguntou, enquanto ligava o carro. Tudo certo. E tudo terminado também. Enquanto o táxi se afastava, olhei uma última vez para a fachada do prédio. Não por saudade, mas para registrar mentalmente que aquele lugar, aquela versão de mim, havia ficado para trás. Ali dentro, dois adultos egoístas brincavam de família feliz, ignorando o rastro de dor que haviam deixado. 4 horas depois, eu estava em outra cidade. Fui recebida pela minha amiga Renata, com uma xícara de chá quente, um quarto organizado e um abraço que me fez chorar sem vergonha. Você fez o certo, ela disse. Às vezes, a única forma de sobreviver é sair pela porta sem olhar para trás. E foi exatamente o que eu fiz. 2 dias depois, começaram as mensagens. A primeira, de Lara. Oi? Onde você está? Esqueceu que o Samuel ainda precisa de você hoje à tarde? Depois veio Maurício. Isso é brincadeira? Sumir sem avisar? Que tipo de irresponsabilidade é essa? Não respondi. Eles já tinham todas as respostas que mereciam na carta que deixei. As mensagens ficaram mais frequentes, mais intensas. Dani, que tipo de pessoa abandona o próprio sobrinho? Você nos fez de idiotas. Espero que você esteja feliz com essa criancice. O silêncio foi a minha resposta. Porque a minha voz não valia nada para eles quando eu dizia não. Então, agora, eles teriam que aprender a ouvir o que existe no vazio. No 5º dia, recebi uma ligação de número desconhecido. Ignorei. Depois vieram os áudios, Lara chorando, dizendo que Samuel estava perguntando de mim, que sentia falta, que estava confuso. E aquilo, por um momento, tocou uma parte frágil dentro de mim. Mas eu me lembrei das palavras dela. Você não está morrendo. Ele não é um bebê. Então não. Eu não voltaria. Lara e Maurício não me queriam ali por amor, por vínculo, por confiança. Queriam por comodidade. Porque eu era fácil de culpar. De explorar. De manipular. Mas a dor ensina. E eu aprendi. Aprendi que amor não se sustenta sozinho. Que sangue não justifica abuso. Que família é quem te acolhe, não quem te descarta. Renata me ajudou a encontrar um ortopedista local. Em 3 semanas, eu já usava uma bota ortopédica e andava sem muletas. Aos poucos, recuperei minha autonomia. E com ela, algo ainda mais precioso, a paz. Voltei a trabalhar remotamente. Atualizei meu endereço, troquei número de celular, excluí perfis antigos de redes sociais. Desapareci da vida deles como quem apaga uma ferida. Mas não esqueci. Nem perdoei. No último dia daquele mês, recebi uma encomenda, um envelope pardo com a letra inconfundível da minha irmã. Dentro, havia uma foto nossa da infância, uma pulseira antiga que trocamos aos 12 anos e uma carta. Eu hesitei, mas li. Era uma tentativa desesperada de reverter algo que já estava quebrado demais. Falava de saudade, de erros, de não sabíamos que estava tão mal assim, de você sempre foi a mais forte, de Samuel chora perguntando por você. Que Samuel tenha lembranças boas, desejei em silêncio. Mas eles? Eles estavam sentindo agora o gosto amargo da ausência. Do silêncio. Do limite. Finalmente, eu tinha me escolhido. E, pela primeira vez na vida, fui escolhida por mim. O tempo tem um jeito curioso de mostrar o valor das coisas. Quando eu estava à disposição,
quando dizia sim mesmo com a alma em pedaços, eles nunca me viram. Mas bastou meu silêncio para se tornarem cegos de desespero. Nos dias seguintes à carta de Lara, eu me mantive firme. Não respondi. Não devolvi a pulseira. A foto queimou em uma tarde de vento leve, enquanto eu observava as chamas consumirem aquela imagem distorcida do que um dia pensei ser amor entre irmãs. Foi naquele momento que entendi, o laço que nos unia não era feito de afeto, mas de conveniência. Eu era útil, não querida. E quando deixei de ser útil, virei ingrata, má, insensível. Eles nunca me amaram de verdade, amaram o que eu fazia por eles. Renata, minha amiga, observava tudo com uma paciência silenciosa. Não cobrava nada de mim. Ela apenas me oferecia chá nos fins de tarde e ouvia, quando eu decidia falar. Você ainda sente falta deles? Perguntou uma noite, enquanto dobrávamos lençóis limpos. Pensei por um momento. Não era falta. Era um eco. Como se parte de mim ainda não tivesse se acostumado com o vazio deixado pelas expectativas frustradas. Sinto falta da ideia que eu tinha deles, confessei. Da irmã que eu imaginei que fosse ter. Ela sentiu, como quem compreende mais do que diz. Naquela semana, Samuel me enviou um desenho pelo correio. Um boneco de perna engessada, segurando a mão de uma mulher com cabelos castanhos e camiseta rosa. No verso, em letras trêmulas, estava escrito: Volta logo. A casa está triste sem você. Aquilo me rasgou por dentro. Mas ao mesmo tempo, reafirmou algo: eu era importante para ele. E só para ele. A dor maior, no entanto, foi lembrar que ele foi usado como isca. Que, mesmo sendo uma criança, foi entregue a mim como um pacote de despesa emocional. Que Lara não pensou nele, pensou nela. E isso eu não poderia esquecer. No mês seguinte, minha perna finalmente estava liberada para a fisioterapia mais intensa. Comecei a andar com mais firmeza, recuperei parte da minha rotina, e com isso, a clareza se ampliou. Decidi mudar de estado. Consegui uma vaga em uma empresa de tradução de grande porte, em um cargo mais estável, com plano de carreira e salário excelente. Não avisei ninguém. Aluguei um apartamento novo, em um bairro silencioso, com vista para uma praça arborizada. Ali, reencontrei partes de mim que estavam soterradas sob anos de abusos silenciosos e favores não reconhecidos. A Lara tentou mais uma vez, uma caixa com presentes que jamais pedi. Um perfume caro, um porta-retrato vazio, uma carta dizendo que a vida dela desmoronou sem mim. Mas o perfume não tinha cheiro de perdão. O porta-retrato não apagava a imagem de mim caída no chão da sala, tentando impedir uma criança de cair da janela. A carta era só mais um pedido de reconciliação baseado na culpa, e não no amor. Eu guardei a caixa. Não por apego, mas como lembrete. De onde estive. Do que permiti. Do que não permitirei nunca mais. E então, um dia, chegou o telefonema. É da escola do Samuel. A senhora é a tia dele, certo? Meu coração deu um salto. Sim, sou. Aconteceu alguma coisa? O telefone dos pais está fora de área há 2 dias. Samuel está com febre, e como consta seu nome como contato de emergência? Eles colocaram meu nome. Depois de tudo. Respirei fundo. Vou verificar o que consigo fazer, respondi. Desliguei e fiquei imóvel. Aquilo era típico de Lara, resolver as consequências dos próprios atos com a mesma facilidade com que postava selfies em hotéis caros. Se o mundo pegasse fogo, ela simplesmente se afastaria das chamas e esperaria que alguém apagasse por ela. Liguei para todos os números dela e de Maurício. Nada. Não respondiam. Desativei minhas emoções por um instante e liguei para a escola de novo. Eu não moro mais na cidade, mas posso enviar um transporte particular para buscar Samuel e levá-lo a um hospital. Apenas peço que alguém da equipe o acompanhe. Eu pago tudo. E foi o que fiz. Samuel teve apenas uma virose leve. O hospital confirmou que ele estava bem no dia seguinte. Mas aquilo me assombrou. Não por medo, mas por revolta. Eles realmente me colocaram como contato de emergência.
A mulher que eles abandonaram com a perna quebrada. A mulher que disseram não estar morrendo. A mesma que sumiu da vida deles sem deixar endereço. E ainda assim, no desespero, recorreram a mim. De novo. Eles nunca entenderam o que perderam. Poucos dias depois, Lara finalmente atendeu ao telefone. Oi, Dani. Graças a Deus, você ligou. Estamos resolvendo algumas pendências em São Paulo. Esqueci completamente de tirar seu nome da escola. Sua voz era abafada, como se dissesse aquilo do fundo de uma mentira mal contada. Você deixou seu filho sem comunicação por 2 dias. Foi só um descuido. O hotel estava sem sinal. Você sabe como é? Não. Eu não sei. E não quero saber. Ela ficou em silêncio. Eu continuei. Eu paguei um carro, uma enfermeira, o hospital. Cuidei dele mesmo à distância. De novo. Mesmo depois do que vocês fizeram comigo. Ela soltou um suspiro. Dani, eu já pedi desculpas. Você só pede porque precisa. Nunca porque entendeu. E então, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, finalizei. Você não está morta para mim, Lara. Mas tudo o que representava, está. Desliguei. E chorei. Não de tristeza. Mas de libertação. Eles podiam continuar suas viagens, seus fingimentos. Mas nunca mais me teriam. Porque, no fim das contas, eu aprendi a me bastar. E quem aprende isso, nunca mais se deixa quebrar. Se alguém me dissesse, meses atrás, que a dor da fratura seria a menor entre todas as que eu carregava, eu teria duvidado. Mas hoje eu sei. Aquilo que mais doía, o que realmente paralisava, não era o osso quebrado. Era a confiança, estilhaçada em 1000 pedaços pequenos demais para tentar colar. A fisioterapia acabou. A bota ortopédica foi devolvida. Meus passos voltaram firmes, e com eles, uma nova versão de mim mesma. Mais consciente. Mais fria, talvez. Mas finalmente lúcida. A cidade nova me abraçou com sua rotina pacata, com os sorrisos desconhecidos dos vizinhos e com o anonimato doce de quem não carrega o passado colado no rosto. Eu andava pelas ruas, agora sem muletas, e sentia algo que não sentia há anos, leveza. Aos poucos, fui transformando o apartamento alugado em lar. Nada muito grande, nem cheio de móveis. Mas tudo escolhido com calma, com intenção. Um abajur de luz quente. Cortinas claras. Livros espalhados. Nada de porta-retratos. Nada que me puxasse de volta. Renata continuava presente, mesmo a quilômetros de distância. Nossos telefonemas eram longos, sempre no fim do dia. Ela se tornou a irmã que a vida me deu, sem laço de sangue, mas com uma fidelidade que nenhuma biologia explicaria. Nunca pensei que você fosse sumir de vez, ela disse em uma ligação. Nem eu. Mas às vezes, desaparecer é o único jeito de sobreviver. Eu tinha deixado para trás não só uma irmã e um cunhado. Tinha deixado para trás a mulher que dizia sim quando queria gritar a não. Tinha abandonado a cuidadora acidental, a filha compreensiva, a tia conivente. E então, chegou o e-mail. Assunto: solicitação formal, custeio escolar do Samuel. Era de Maurício. Escrito de forma fria, como se estivéssemos em uma reunião de negócios. Ele dizia que os custos da escola tinham aumentado, que eu sempre me preocupei com o bem-estar de Samuel, e que, como eles estavam com desafios financeiros temporários, eu poderia colaborar voluntariamente com as mensalidades. Meu sangue gelou. Eles não tinham aprendido nada. Depois de tudo, ainda achavam que me deviam. Que eu, como figura silenciosamente útil, deveria abrir a carteira e apagar os incêndios que eles mesmos acendiam. Respirei fundo. Pensei em responder com raiva. Mas, em vez disso, abri meu editor de texto e escrevi com calma, em letras absolutamente legíveis. Prezado Maurício. A educação do Samuel é responsabilidade dos pais dele. Quanto ao bem-estar dele, sim, eu me importo. E por isso, escolhi desaparecer. Porque nenhuma criança merece crescer vendo seus responsáveis tratando os outros como servos.
Desejo a vocês o mesmo que vocês me ofereceram no dia em que deixaram uma mulher machucada sozinha com um filho que não era dela, nada. Com os cumprimentos que restam. Daniele. Enviei. Marquei como lido. E bloqueei o endereço. Não houve resposta. Naquela noite, saí para caminhar pela primeira vez sem qualquer apoio. O céu estava limpo, e uma brisa leve tocava meu rosto com carinho. Parei em frente à vitrine de uma loja e vi meu reflexo. Não vi uma vítima. Vi uma mulher em reconstrução. Dias depois, recebi uma mensagem de voz de um número desconhecido. Era Samuel. Tia Dani, só queria dizer que eu ainda lembro do seu bolo de laranja. E que eu gosto de você. Mesmo que você tenha sumido. Meu coração doeu. Mas não sangrou. Porque eu sabia que, por mais que amasse aquele menino, o amor dele seria sempre usado como moeda. E eu não seria mais comprada por afeto, nem manipulada por laços afetivos arrancados à força. Não o respondi. Mas escrevi uma carta para ele. Guardei. Um dia, quando for adulto e quiser entender, talvez eu envie. Talvez não. Mas saber que posso, que tenho esse poder sobre minha própria história, já é o suficiente. A última notícia que tive de Lara foi por terceiros. Tinham vendido o carro, deixado o apartamento, e estavam morando temporariamente com os sogros dele. Ela dizia a todos que eu havia surtado e os abandonado injustamente. Talvez fosse mesmo mais fácil dizer isso do que admitir que foram abandonados porque abusaram da última gota de paciência de alguém que só queria repousar com a perna quebrada. Hoje, minha vida é tranquila. Sem grandes eventos, mas cheia de pequenos milagres diários. Dormir sem dor. Acordar sem cobrança. Comer sem pressa. Trabalhar com prazer. Ter amigos que perguntam como estou, e escutam de verdade. Eu não desejei mal a Lara nem a Maurício. Mas também nunca desejei bem de novo. A verdade é que, para algumas relações, o fim é a única cura. E eu me curei. Não por vingança. Mas por amor próprio. Porque não estar morrendo não significa que se deve suportar tudo calada. Porque uma criança não ser mais bebê não é desculpa para abandonar o senso de responsabilidade. E porque até um osso quebrado se regenera, mas o respeito, quando perdido, não cresce de novo. Fim.